Você, como profissional de fisioterapia, já pensou em trabalhar com eletroterapia, reparação tecidual, laser e ultrassom? E até mesmo atuar dentro desses temas no ambiente acadêmico? Na segunda edição do programa Pesquisadores, a gente vai conversar com uma pessoa que atua dentro desses temas. Esses estudos contribuem para ajudar a vida de muita gente, principalmente profissionais que atuam dentro desse mercado, que desenvolvem novos recursos e formam novos conceitos. Durante a minha formação, durante o meu curso de graduação em fisioterapia, eu tive um interesse muito grande pela docência. Eu me inspirei em vários professores e tinha esse sonho de seguir a carreira acadêmica. Na época, a forma mais adequada para você entrar na área acadêmica seria fazendo uma pós-graduação stricto sensu, ou seja, um curso de mestrado. Então eu me preparei para isso e assim que me formei, trabalhei 1 ano em hospital e em seguida eu consegui entrar num curso de mestrado pelo Departamento de Cirurgia Plástica aqui da Unifesp. Assim, ao longo da sua vida, você já fez mais de 40 pesquisas, é muita coisa. Os principais temas que você estuda hoje são eletroterapia, reparação tecidual. Por que o interesse por esse tema? Mais uma vez, durante a graduação, essa foi a disciplina que mais despertou meu interesse. E acabei desenvolvendo meu trabalho de conclusão de curso nessa área e a partir daí dei continuidade com pesquisas nessa mesma área. Você acha que esse tema ele é carente de pesquisas ou está evoluindo? Não, está evoluindo bastante. Por exemplo, no Brasil, hoje em dia, o Brasil é um dos países que mais publica na área de laser terapia, por exemplo. Então, atualmente, nós temos uma grande quantidade de pesquisa já e pesquisadores desenvolvendo estudos nessa área. E assim, doutor, você viveu uma época fora do Brasil, né? Você teve outras experiências. Como que você compara as pesquisas lá fora com as pesquisas profissionais brasileiras hoje? Atualmente, as agências de fomento do Brasil, elas têm contribuído bastante para a evolução da pesquisa aqui no nosso país. A diferença principal que eu noto é com relação à estrutura mesmo. Então lá existem, por exemplo, secretárias que se encarregam de toda a parte burocrática, toda a questão de organização e coordenação do estudo. Então o pesquisador ele consegue se focar mais na pesquisa propriamente dita. Hoje o número de alunos que eles demonstram esse interesse pela parte científica, pela parte acadêmica, ainda é menor do que o número de alunos que vão para o mercado. Você acha que isso é falta de incentivo, às vezes, da instituição, ou às vezes é realmente uma falta de interesse que dentro da sala de aula não é estimulado no aluno? Eu acredito que isso se deva principalmente ao fato a maioria das universidades elas terem um perfil mais assistencial. Por exemplo, na época que eu era aluno, não existia iniciação científica, por exemplo. Então, eram raros os profissionais que se interessavam em ir para a área acadêmica ou para a área de pesquisa. Hoje em dia eu tenho notado que isso vem mudando. E assim, em relação ao seu dia a dia, como que é o dia a dia de um pesquisador e qual a característica que você acha fundamental para o tipo de pessoa que segue esse caminho? A característica prioritária, precisa saber falar inglês, ler principalmente inglês, a literatura científica toda, mesmo os trabalhos feitos e publicados no Brasil, eles são publicados em inglês. E é necessário que o pesquisador ele tenha o interesse pelo novo, pelo descobrimento de novas técnicas, né? E até mesmo pela confirmação de coisas que nós já fazemos na prática. A gente costuma dizer que a fisioterapia ela começou de trás para frente. A gente começou testando nos pacientes as intervenções sem ainda muito embasamento científico. E agora a gente está tentando embasar esses procedimentos que nós realizamos na prática clínica. E assim, Dr. Richard, você já trabalha há um bom tempo, já tem um longo caminho, muitas pesquisas publicadas. Em relação aos seus resultados, quais os resultados mais conclusivos, assim, os principais que você chegou até hoje? Poderia destacar alguns resultados, né? Eu acredito que inicialmente os trabalhos que eu desenvolvi com agentes eletrofísicos para diminuição de isquemia e prevenção de necrose em retalhos cirúrgicos.
Então, foi um resultado bastante interessante, né? Até então só se usava medicamentos para tratamento dessa isquemia, e o problema é que os medicamentos têm muitos efeitos sistêmicos, colaterais, que inviabilizam a sua utilização na prática clínica. Então nós iniciamos, isso em 1999, uma linha de pesquisa com o uso de agentes eletrofísicos para prevenção da necrose pós-operatória. Então eu acredito que esse foi uma linha de trabalho bastante interessante. Um outro trabalho que eu poderia destacar, que foi inclusive o fruto do meu pós-doutorado, que nós demonstramos que pacientes que utilizam TNS muitas vezes seguidas, a efetividade diminui. Então era algo que já se imaginava, mas que ninguém ainda havia comprovado cientificamente. E nós verificamos isso, que a utilização constante diminui a eficácia, provavelmente por uma tolerância gerada nos receptores de opioides. Nossa, bem bacana isso, muito importante, né? Falando um pouco mais da eletroterapia, né, é um assunto que você se interessa e pesquisa muito. A eletroterapia hoje, ela se popularizou demais nas clínicas de fisioterapia. Acaba que às vezes o profissional, lógico, existem muitos profissionais qualificados, mas também a gente corre o risco de pegar um profissional que não tem o conhecimento de realmente quando e para que usar aquilo. Você acha que esse é um dado certo? Você acha que realmente se popularizou demais, que o uso está muito frequente? Existem clínicas que praticamente só usam eletroterapia. Então o paciente ele faz 10 sessões de fisioterapia, ele faz 10 sessões de eletroterapia. A eletrotermofototerapia ela deve ser usada em casos bem específicos. A gente costuma dizer para os alunos, né, esses recursos eles devem ser usados para facilitar a execução dos exercícios. A principal ferramenta do fisioterapeuta é a cinesioterapia, são os exercícios. Então não faz o menor sentido você tratar um paciente apenas com eletrotermofototerapia. São ferramentas extremamente importantes, mas que nos ajudam na reabilitação e não devem ser utilizadas em hipótese alguma como única forma de tratamento. Esse caminho que você tomou, essa vida que você trabalha hoje, você acha que ela é um pouco mais difícil para você conquistar alguma coisa, para chegar no patamar que você chegou, do que uma pessoa que volta para o mercado, ou você acha que não? Você acha que os dois têm os seus pesos, têm os seus benefícios? Não, eu acredito que os dois têm os seus benefícios, depende muito da dedicação e da força de vontade de cada profissional. Durante todos esses anos, né, na pós-graduação, orientando alunos, eu já vi vários alunos que param no meio do caminho porque realmente não tem o perfil, você precisa se dedicar muito, ler muito, ter muita paciência, né, para ficar na frente de computador, montando projeto, enviando para agências de fomento. E tem pessoas que querem, às vezes, ter o título, mas não tem esse perfil, não tem essa disposição de encarar essas etapas, assim, vamos dizer, mais burocráticas. Tem pessoas que têm uma visão equivocada, né? Eles acham que ele tem que se formar, fazer a graduação, aí ele faz um curso de especialização, ele fala, bom, então o próximo passo é o mestrado e depois o doutorado. E isso não é verdade, né? Ele deve seguir para essa área quem tem interesse pela pesquisa e quem quer seguir a área acadêmica. Se ele quer ter um consultório, quer trabalhar em um serviço, não necessariamente ele precisaria fazer um mestrado. Ele pode fazer outros cursos de especialização ou cursos de formação mesmo. E assim, para a pessoa que se interessa por essa área, você acha que a pós-graduação, ela é a porta, uma boa pós-graduação, no caso, ela é a porta de entrada? Com certeza. Hoje em dia é muito difícil você entrar na área acadêmica sem ter titulação de pelo menos mestre. É muito difícil. Então, sem dúvida alguma, essa é a porta de entrada e a pessoa ela precisa gostar, né? Eu acredito que ela não deveria fazer isso apenas para conseguir entrar numa universidade, porque de nada adianta ela ter o título e depois não dar continuidade às pesquisas. Doutor, e essas pesquisas, né, como por exemplo dos agentes eletrofísicos, quando você termina, quando você conclui, para que você usa isso, né? Para que tipo de situação que elas vão? Qual o direcionamento delas depois que elas são concluídas? Então, as nossas pesquisas elas estão sendo realizadas basicamente para duas situações diferentes. A primeira seria para reparo dos tecidos. Então nós temos uma linha que investiga a interação desses agentes eletrofísicos com retalhos isquêmicos para prevenção de necrose e também para cicatrização da pele. Além das feridas, nós temos estudos em andamento no reparo de lesões de tendão, que são muito comuns em corredores e em atletas de uma forma geral.
E o outro segmento seria o uso desses recursos para alívio de dor, especialmente pacientes com dor crônica. Então nós temos testado vários tipos de correntes elétricas para controle e modulação da dor desses pacientes. Muito bacana. Doutor, eu queria pedir para você deixar o seu e-mail para as pessoas que se interessam por esse assunto, que querem ser pesquisadoras ou que por acaso têm alguma dúvida a respeito desse tema, né? Você pode passar para a gente? Claro, meu e-mail é heloin@edu.unicid.br. Obrigada e até a próxima.